Bom, pessoal, para a gente encerrar então, eu trouxe essa aula para a gente fazer como uma espécie de um resuminho, bem curtinha, que descreve, né, que traz tudo sobre o que a gente está comentando de POP, tá? Então, procedimento operacional padrão é o significado de POP, é um documento, então, que descreve o trabalho a ser executado, né? Nós falamos isso lá atrás, né? Isso é ele que vai descrever tudo o que será feito, pois contém instruções sequenciais da operação e a frequência, certo? Bom, é de responsabilidade do diretor do laboratório ou a pessoa que ele designou, né? Que nós falamos que pode ser o próprio biomédico ou ele mesmo, né, como diretor, tá? O POP, ele pode ser técnico ou gerencial, né? Então, ou seja, é relacionado a coisas mesmo do laboratório, gerenciais mesmo, né? Ou técnica, ou sessão, né? Ambas, de qualquer forma, é a base para a garantia da padronização das suas tarefas. Então, a gente tem que lembrar, sempre que fala em POP, tem que lembrar dessa palavra, padronizar tarefas, né? E assim garantir aos seus usuários um serviço de produto livre de variações indesejáveis na sua qualidade final. No caso, esses usuários, quem seriam esses usuários? Obviamente, os pacientes, né? Os pacientes são os usuários, né? E quando a gente fala, né, livre de variações indesejáveis, então é com o mínimo possível de desvios, né? Então, isso que a gente está trazendo aqui. Estamos falando da padronização de ensaios analíticos, né? Ou seja, do que acontece ali dentro da sessão, né? De forma a garantir aos nossos clientes, pacientes, a metodologia mais satisfatória e adequada para processamento daquelas amostras, né? Então, falei para vocês no momento do teste de falsização. Então, o teste de falsização também é uma reação, né, da seção da hematologia. Então, de que maneira, qual que é a metodologia mesmo mais satisfatória para que a gente faça esse teste de falsização e que minimize o máximo possível dos falsos positivos ou falsos negativos, que a gente falou semana passada, né? Então, anteriormente, na verdade, né? Então, tudo isso entra no POP, né? Qual que seria o jeito mais fácil, o jeito melhor de ser feito isso daqui? E para isso, a implantação de procedimentos revisados e previamente aprovados se faz não só necessária, como também uma base sólida para a busca de um padrão analítico satisfatório, né? Isso é POP, né? É ser um padrão, tá? E que seja satisfatório mesmo. Em laboratórios clínicos, a maior parte dos exames são realizados com reativos, né? Ou seja, reagentes, fabricados em escala industrial, previamente testados, obviamente, e de comprovada origem científica com bula inclusa, né? Todos têm que ver a bula, né? Porque às vezes alguma coisa diferente ali, né? Ou algo bem particular daquele reagente, eu preciso saber. E ainda equipamentos automatizados com manuais, cada vez mais completos, né? Então, tudo isso influencia. O laboratório deverá definir, documentar e manter um programa para controlar os seus procedimentos, né? Então, seus livros, especificações, tabelas, seja de uma fonte interna ou externa que fazem parte da documentação da qualidade, né? Então, é ele quem define isso, né? Esses documentos. Se for um livro, é uma tabela, é um pôster, o que é, né? A versão implementada deverá ser a atual, é óbvio, né? A versão que você vai colocar na sessão tem que ser a sessão mais atualizada. Portanto, nunca deixe um procedimento obsoleto, ou seja, uma versão anterior, circular pelo laboratório. Até porque, né, se alguém pega aquela versão anterior e faz dela a versão atualizada, muitas coisas podem gerar em erros, né, dentro dele. A substituição é imediata e a circulação é sempre controlada. Tais procedimentos deverão ser sempre revisados, nós falamos isso anteriormente, pelo menos anualmente, mesmo que aparentemente isso não se faça necessário, tá? Então, não mudou nada do teste de falsização, ou não mudou nada da contagem de reticulosos, mas vamos dar uma revisada, vamos ver se está tudo ok, se pode ter só alguma alteraçãozinha aqui ou não. Aqui eu só mostrei para vocês um pedaço, uma partezinha, né, de um POP. Então, a gente tem a elaboração, quem é que fez, quem é que vai analisar e quem é que vai aprovar. Então, nós temos o chefe da bioquímica, da seção da bioquímica, elaborando o POP,
A gente não sabe que POP que é esse aqui, né? De algum, sei lá, dosagem de glicose, por exemplo, pode ser, né? Que é da bioquímica. Então, ele elaborou no dia 18 de dezembro de 1999. Então, o nome dele, Fulano da Silva, é chefe da bioquímica. Aí, quem analisou? Analisou dia 27 de dezembro de 99, que foi Ciclano Oliva, que é o gerente da área técnica. Quem fez a análise daquele POP que o fulano elaborou. E quem aprovou foi o diretor. Lembra que lá atrás falei para vocês que a responsabilidade poderia ser do diretor ou da pessoa por ele designado. Então, nesse caso, a responsabilidade está sendo a aprovação do diretor, que é o João da Silva, que aprovou isso 2 dias depois, né? Bom, qual é o objetivo do POP? Então, nós falamos isso, que é padronizar e minimizar a ocorrência dos desvios, né? Esse é o objetivo de um POP, certo? Um POP coerente garante ao usuário que a qualquer momento que ele se dirige ao estabelecimento, as ações tomadas para garantir qualidade sejam as mesmas, de um turno para o outro, de um dia para o outro. Então, não foi o fulano da Silva que assinou esse exame, né? Foi o doutor Ciclano Oliva. Então, peraí. Se o doutor fulano da Silva fez e quem assinou foi o doutor Ciclano Oliva, então tá errado? Não tá errado desde que ambos sigam esse POP, né? Então, garantindo a esse paciente que ele se dirigindo lá, todas as ações que foram tomadas foram tomadas para garantir qualidade, né? Independente de que se foi fulano quem fez e ciclano quem assinou. Tá? Então, aumenta-se a previsibilidade dos resultados, minimizando as variações causadas por imperícia, né? Então por erros, seja do biomédico ou do técnico, e adaptações aleatórias, independente de falta, ausência parcial ou férias de um funcionário, tá? Então, o objetivo de um POP é sempre esse. Além disso, o POP também tem uma finalidade interna de ser um ótimo instrumento para a gerência da qualidade, para praticar auditorias internas, né? É muito importante isso daqui do POP. Ou seja, funcionários de um setor auditam outro setor. Então, o funcionário lá da bioquímica, o fulano da Silva, audita, por exemplo, o ciclano, o Beltrano Oliva, né? Que é o que está lá na seção da Hemato, né? Então, um audita o outro, tá? E de posse de um POP do setor auditado, o auditor encontra subsídios técnicos para indagar e verificar a eficácia daquele método, tá? Então, e se ele está familiarizado com aquilo que ele está fazendo. Então, isso acontece muitas vezes, né, até o duplo cego, né? Tem também. Mas aqui se tratando de POP, então isso acontece muito através dele, tendo um POP atualizado, de se uma seção, né, um responsável por uma seção auditar outra. Por isso ela é chamada audição interna, auditoria interna. Os itens obrigatórios no POP, nós até já falamos em outro vídeo, então para finalizar o nome do laboratório, o título, né, teste de falsização, contagem de reticulócitos. Identificação, assinatura e data de elaboração, revisão e aprovação, como essa imagenzinha que a gente trouxe aqui. Elaboração, revisão ou análise e aprovação. O número da versão atual, né? A versão atual é XYZ. O número do documento, a paginação que ele se encontra, porque tem que ter um índice para facilitar. A abrangência, a distribuição e o número de cópias, né? Desse POP, tá? Itens obrigatórios caso seja um procedimento analítico. Então, eu preciso... que teste que eu estou fazendo? É a falsização. Então, qual que é o princípio desse teste de falsização? O princípio é baseado nisso, naquilo outro. Qual que é a aplicação? Ele serve para diagnóstico de anemia falciforme, por exemplo. Qual que é a amostra analisada? É através do sangue. Quais os padrões, controles, reativos e outros insumos necessários para fazer esse tipo de reação? Quais os equipamentos eu necessito? Microscópio, o passo a passo do ensaio, né? Ou seja, procedimento, cálculo, se eu tenho que fazer alguma conta, se tiver que fazer, eu preciso descrever lá. Controle de qualidade externo e interno, interferentes e reações cruzadas, que podem acontecer, quase toda reação tem. Valor de referência, é só positivo ou negativo, coloca lá. A linearidade, os limites de detecção e as limitações do método. Esse método aqui,
ele é limitado, sei lá, porque tem período de incubação. O paciente tem período de incubação. Então, é uma limitação. Se houver, você coloca. Se não, a interpretação dos resultados, de que maneira você vai interpretar, e as referências, né? Porque tudo, claro, não sai da cabeça só de ninguém. Então, tudo tem que ser referenciado. Não plagiado, mas referenciado. Todos os POPs do laboratório devem conter itens e informações que facilitem o entendimento do leitor. Nós também acabamos de falar isso. A linguagem precisa ser clara, né? Evite copiar procedimentos. Também relatei isso para vocês, senão é plágio. A elaboração deve ser feita por um funcionário treinado, habilitado e qualificado para executar a tarefa. Não adianta você pegar por exemplo, o doutor fulano da Silva, que fica lá na bioquímica, e levar ele para uranálise, né? Provavelmente ele não vai saber muita coisa dessa sessão. Então, ele não é a pessoa mais treinada para fazer o POP dessa sessão. Alguns documentos possuem fotos, imagens ou esquemas que são excelentes ferramentas para auxiliar na memorização do entendimento do conteúdo. Nem todo POP tem imagem, tá? Nem todo. Porque nem toda reação precisa de uma imagem ou pede uma imagem. Exemplos. Então, nós temos POP para coleta de amostras, né? O que precisa me estabelecer esse POP? Precisa estabelecer regras e condutas satisfatórias de coleta, ou seja, de que maneira é a maneira mais assertiva para fazer uma coleta de um paciente. É uma coleta arterial? É uma coleta venosa, né? Então, eu preciso indicar tudo isso no POP. Não, é um procedimento para identificação de amostras, né? Eu preciso seguir passo a passo. Então, descreve a sistemática da identificação das amostras, é por código de barras, é por numeração sequencial, né? De que maneira esse laboratório nosso trabalha? Procedimentos para transporte das amostras. Define as condições de transporte desejáveis para a segurança. Então, essa amostra de urina ela tem que ser transportada numa caixinha de isopor, se for naqueles tubinhos como se fossem aqueles tubinhos cônicos, tem que ser numa estante, né, já etiquetada, toda fechadinha, e assim que deve ser proceder o transporte, com gelo, né, e assim vai. Procedimento para rejeição de amostras, procedimento para aceitação de amostras, para manuseio. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplozinhos, né, tem vários aqui. E o que esse POP ele precisa listar, tá? Então, para armazenar, para gerar confiabilidade dos dados, né? Para controle interno, para controle externo, tá? E aqui, então, cada exemplozinho de um POP, tá? E agora, por fim, então, a atividade proposta para vocês, né? Além de redigir um POP, de como proceder à focagem de um microscópio, que esse é padrão para todo mundo, eu quero ver de que maneira cada um redigiria um POP desse para mim, eu queria que vocês fizessem para mim, escolhessem, né, uma reação, e fizesse o POP dessa reação que vocês escolheram, tá? Pode ser de algumas dessas que eu coloquei aqui como exemplos ou não, né? Falei aqui no vídeo sobre a falsização, falei sobre a contagem reticulócito, ou qualquer outra que vocês estiverem interessados, tá? Então, a tarefa agora é redigir um POP, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estamos aí à disposição de vocês, tá? Obrigada.